Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui revisional com vocês. Nesse vídeo de hoje, agora eu quero revisar contigo nossa primeira aula do capítulo de dinâmica, certo? Nossa primeira aula do capítulo de dinâmica, que foi a aula onde a gente apresentou o estudo inicial da dinâmica, tá? Uma aula bem simples, uma aula bem tranquila, onde a gente falou, onde a gente expôs toda a base, certo, do estudo da dinâmica, tá? Então, de forma bem rápida e bem tranquila, eu quero só revisar contigo, a gente de fato amarrar tudo o que foi visto na nossa semana de aula, tá? Vamos lá, primeira aula de dinâmica, estudo inicial da dinâmica. Lembra que a gente começou já definindo algumas situações iniciais que são interessantíssimas, tá? Primeira coisa importante que a gente definiu foi justamente aquela historinha de o que é força, o que é aceleração, o que é massa, o que é velocidade, definir também o que é equilíbrio, tá? Então, definindo aqui rapidamente, vou até botar os pontos aqui embaixo para ficar mais tranquilo. Lembro que eu defini com vocês o que era força, tá? E eu digo que força é um agente, tá? É um agente físico, certo? Ou seja, uma grandeza física responsável, certo? Por ter a capacidade, ou seja, ela é capaz, certo? De alterar movimento, certo? De alterar movimento. Então, força é uma grandeza física que surge, certo? Aplicada por algum agente, e esse agente ele pode alterar o movimento de um corpo, tá? Ele pode fazer o corpo alterar o movimento, acelerar ou frear, ou então fazer uma curva, algo desse tipo, tá? Então, quando eu falo de força, é o agente capaz de alterar o movimento. Não quer dizer que se tem força vai alterar o movimento. Não. A força ela tem a possibilidade de alterar o movimento. Se ela for suficientemente forte, a força altera o movimento, perfeito? Foi isso que a gente viu. A gente definiu que toda força resultante, ou seja, toda força suficientemente forte no sistema, ela consegue gerar uma aceleração. E a aceleração é o agente capaz, ou seja, o agente responsável, tá? O agente responsável por variar a velocidade, tá? Variar a velocidade, tranquilo? Eu poderia dizer que a aceleração é uma taxa matemática, né? Que demonstra o quanto a velocidade está mudando, perfeito? O quanto a velocidade está mudando. Lembrando que a força pode ou não alterar o movimento, certo? Consequentemente, a força ela gera uma aceleração que ajuda na mudança do movimento, perfeito? Quando eu falo mudar de movimento, pessoal, não é simplesmente alterar a velocidade. Mudar de movimento é também fazer uma curva, por exemplo, certo? Então, para um corpo fazer uma curva, ele precisa de uma força também, beleza? Então, força é a grandeza física que é capaz de alterar o movimento, e quando essa força ela é uma força que de fato mudou o movimento, é porque ela gerou uma aceleração, tá? E eu quero lembrar para tu que força e aceleração, elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido no sistema, tá? Eu até lembro que eu desenhei vários bloquinhos em aula, então se a força está para a direita, é porque foi gerada uma aceleração também para a direita, tá? Quero te lembrar isso, perfeito. E aí eu defini também com vocês velocidade. Velocidade é a rapidez com que o cara anda. A gente já tinha falado de velocidade anteriormente, mas velocidade é a rapidez com que um corpo anda, certo? E a velocidade ela é alterada justamente por conta da aceleração e por conta do surgimento dessa força, tá? E a gente define também massa. Massa é a quantidade de moléculas que um corpo tem. Quanto mais moléculas, mais massivo ele vai ser, certo? Mais massa ele tem. E a gente fala muito de massa associando com inércia, tá? A gente associa com inércia, onde a gente fala justamente que um corpo que tem mais massa, ele tem mais inércia, ele tem mais tendência de ficar na dele lá, certo? Paradinho, ou então se está em movimento, continuar em movimento, tá? Eu gosto muito de simbolizar isso, falando, por exemplo, de um movimento de um carro, né? Se um carro ele é muito leve, para ele ser parado é até fácil. Então a gente fala que ele tem uma baixa massa, né? Ele é como se ele tivesse uma baixa inércia, como se a inércia fosse fácil de ser rompida, de ser vencida, tá? Quando a gente fala de um caminhão que tem muita massa, é muito difícil parar um caminhão em movimento e também é muito difícil um caminhão parado colocá-lo em movimento. A gente precisa de uma força bem grande para fazer isso. Então, massa ela é associada diretamente com inércia, perfeito? E eu quero te lembrar isso que eu acho que é até importante de ser dito, né? Se um corpo está parado, para colocá-lo em movimento, eu tenho que executar uma força. Se o corpo está em movimento e eu quero pará-lo, eu tenho que executar uma força. Mas se o corpo já está em movimento, para mantê-lo em movimento,
não necessariamente eu preciso de uma força, perfeito? Tranquilo. E por fim eu defini o que era equilíbrio, né? A gente começou a nossa aula definindo o que era equilíbrio. Equilíbrio é justamente a situação onde ou todas as forças que estão anulando, equilíbrio. Todas as forças que estão atuando no sistema se anularam, ou então não tem força atuando no sistema, e aí o corpo está em equilíbrio. Eu gosto muito de dizer que equilíbrio é quando a força resultante do sistema, ou seja, a força final que restou no sistema, ela é zero. Ou seja, não vai ocorrer uma alteração de movimento. Quando não ocorre alteração de movimento, quer dizer que o sistema está em equilíbrio. E estar em equilíbrio, eu tenho duas opções de equilíbrio, eu até citei isso em aula. Se um corpo está paradinho, velocidade inicial é igual a zero, e algumas forças atuaram nele e as forças se anularam, porque elas são iguais, por exemplo, esse corpo ele não vai sair do seu movimento, ele vai continuar parado. Então a gente fala que isso aqui é um equilíbrio estático, o corpo está parado, tá? Agora, se um corpo já está em movimento, ele já tem uma velocidade constante, tá? Tem uma velocidade constante para a direita, por exemplo. E aí duas forças aparecem iguais e contrárias, quando elas se anulam, quer dizer que esse cara ele vai continuar com velocidade constante. A gente nomeia esse tipo de equilíbrio dinâmico. Então, estar em equilíbrio, na verdade, não é apenas estar parado. Estar em equilíbrio é você ter uma força resultante igual a zero, ou seja, uma aceleração igual a zero. Isso sim é a definição de equilíbrio. É o cara não alterar o seu movimento. Se ele está parado, ele vai continuar parado. Se ele está em velocidade constante, ele continua com velocidade constante. Isso é a situação de equilíbrio, perfeito? Não esquece disso, por favor, perfeito? E aí, depois de definir isso, eu lembro que eu falei dos conceitos das forças. Eu mostrei para vocês que o cara que aplica a força, ele pode aplicar força de duas formas. Ele pode aplicar a força do tipo contato ou a força do tipo campo, tá? A força do tipo contato é aquela força que, para ela exercer a sua ação, ela precisa entrar em contato com um corpo. Por exemplo, antes de citar isso, eu quero te lembrar que quem executa a força é um agente externo, tá? É um agente externo, é um agente físico externo que executa a força. No carro, quem executa a força é o motor. Quando a gente anda, quem executa a força são os nossos músculos, certo? Quando eu empurro uma pessoa, quem executa a força sou eu nesta pessoa, tá? Então, a força de contato é a força que o agente que aplicou a força tem que estar em contato com quem sofre a força, certo? E a força de campo é aquela força em que você não precisa estar em contato, basta estar perto que você sofre essa força. Exemplo de força de contato: um empurrão, uma força num fio, uma força no elástico, tudo isso aí são forças de contato, tá? Um puxão é força de contato, uma colisão é força de contato, certo? Quando eu falo de força de campo, eu não preciso estar em contato, basta estar perto. Um exemplo, força gravitacional, que a gente chama de peso, tá? Basta, pronto, esse satélite aqui, deixa eu mudar até a cor para vocês verem melhor, né? Esse satélite aqui, ó, basta ele estar próximo da Terra, tá? Esse satélite aqui, ou esse, né? Tanto faz. Basta estar próximo da Terra que vai ser atraído pela força gravitacional, pelo peso, em direção à Terra, perfeito? Outro exemplo de força de campo seria a força magnética, tá? Um ímã perto de um ferro, ele atrai o ferro atrai o ímã, mas não precisa estar em contato, basta estar perto, perfeito? Isso é uma força de campo, desculpa. Outro exemplo seria força elétrica também, certo? Eu defini também em nossa aula o conceito de força resultante, né? Quando a gente tem várias forças atuando no sistema, eu consigo transformar todas essas forças em uma força só e chamar essa força só de força resultante. Ela é o resultado das forças. E eu ensinei a vocês em aula que a gente pode calcular essa força resultante simplesmente pela soma vetorial de todas as forças que atuam no sistema, tá? Soma vetorial de todas as forças que atuam no sistema. Então eu somo vetorialmente todas as forças e aí eu consigo achar justamente essa força resultante, perfeito? E aí eu fiz 3 exemplos em aula, né? Eu não vou refazê-los aqui, mas só para te lembrar, certo? Quando está no mesmo sentido, a gente soma tudo e aí acha a força resultante. Quando tem no mesmo sentido e sentido contrário, a gente soma o que está no mesmo sentido e o sentido contrário subtrai, certo? Aqui mesmo, ó, no exemplo 3, eu fiz para cima e para baixo, da 6 para cima, né? Da 6 para cima. Eu fiz direita e esquerda, da 8 para a direita, que é no sentido da maior, e aí deu um ângulo de 90 graus entre as forças. E aí eu aplico Pitágoras para achar justamente essa força resultante, perfeito? Então, e até em aula eu citei, certo? Citei rapidamente, mas é o que não vai ser nem importante para a gente, certo? Que a gente não vai nem usar, pelo menos aqui no estudo para o Enem, certo? É muito difícil, aliás, é impossível a gente até se preocupar com isso, porque é a lei dos cossenos, né? A gente não vai usar para calcular a força, até porque assim, a aplicação no dia a dia ela até tem, mas não é algo que o Enem goste, tá? Não é algo que o Enem goste, mas eu citei em aula e disse a vocês, ó, galera, é mais para um SSA1, é mais para um vestibular mais chatinho, mais tradicionalista em termos de
de vetores, de física e tal. No Enem eles não são muito disso, o Enem eles gostam de seguir mais aquela linha mais dia a dia, né? Aquela linha mais coloquial do nosso viver de fato, né? Perfeito. Se tem essa historinha, né, de duas forças atuando no sistema, aí sempre vai ter uma força que ajuda para um lado e uma força que atrapalha para o outro lado, e eu consigo achar a força resultante através disso, tá? E fiz várias análises dos bloquinhos, né? Ah, o bloquinho tá parado, se a força que ajuda for maior, o bloquinho tá em movimento, se a força que atrapalha for maior e tal. Toda aquela análise que eu fiz é importantíssima, eu quero que você traga isso para você, quero que você carregue isso, porque é muito importante, tá? Inclusive aquelas análises estão aqui dentro desses 3 pontos aqui, e eu quero que você faça a leitura. É uma coisa que eu sempre cito em aula. Ler o livro, entender o livro é muito importante, porque aí você consegue agregar, né? Agregar aquilo que eu disse em aula com aquilo que você tem na teoria, tá? Essa teoria aí, ela tá muito completa, então peço a você que leia, tá? Leia, para que você fique por dentro de tudo, perfeito? E eu lembro que, para finalizar nossa aula, a gente falou das 3 leis de Newton, tá? A primeira lei de Newton, que a gente chama lei da inércia, o princípio da inércia, tá? Que é aquela historinha que todo o corpo ele tende a continuar no movimento que estava, mesmo que ocorra uma perturbação, certo? Eu digo isso, eu cito o exemplo sempre do ônibus, que é um exemplo muito do nosso dia a dia, tá? A gente convive muito com isso. Se um ônibus está parado e ele acelera, você parece que é lançado para trás, mas na verdade você não é lançado de verdade. Você está sofrendo o efeito da inércia. O seu corpo ele estava parado, então ele tende a continuar parado lá atrás. Perfeito? Em contraponto, se um ônibus está indo para frente, você enfim, essa pessoa aqui, uma pessoa amarela, uma pessoa laranja, né? Está indo para frente, para a direita também, junto com o ônibus. Quando o ônibus freia, vocês, por inércia, tendem a continuar para frente. Então, vocês tendem a ser jogados para frente. Quando eu falo essa palavra jogados, eu estou falando entre aspas aqui, porque de fato você não é jogado. Você continua a fazer o movimento, tá? Você não é jogado de verdade, perfeito? Aí, nessa etapa da aula, eu falei, né, eu citei, e também eu citei equilíbrio estático e dinâmico no começo, no meio e no fim da nossa aula, porque eu sei da importância disso. E eu sei que isso é fácil de entender e os alunos, numa grande maioria, acabam esquecendo, porque é uma coisa tão simples e tão bestinha que a galera fala, eu vou lembrar, e acaba esquecendo a definição. Então, por favor, peço que tu faça a leitura, peço que você guarde isso aqui dentro do seu coração para que você, de fato, não esqueça, perfeito? Logo em seguida, a gente definiu a segunda lei de Newton, o princípio fundamental, onde a gente justamente brinca e monta a relação das leis de Newton, né? Que a gente sabe que a força resultante é massa vezes aceleração, ou seja, toda força resultante gera uma aceleração de mesmo sentido da força resultante, tá? E essa aceleração tem por poder, tem por função variar o valor da velocidade, perfeito? Tranquilo. Então, eu tendo a aceleração e a massa, eu acho a força resultante. Eu tendo a força resultante e a massa, a aceleração. Eu tendo a força resultante e a aceleração, eu acho a massa, tá? E lembra que a força resultante eu também consigo achar pela soma vetorial, né? Somando as forças que atuam no sistema, tá? Atuando no sistema, eu consigo pegar as forças lá, somar ou subtrair ou aplicar Pitágoras de repente. Lembra que aplicar Pitágoras é quando a função ali for de fato o vetor em função ao outro, uma força em função a outra seja de 90 graus, seja perpendicular, perfeito? Quero te lembrar que a massa tem 100 kg, né? A força tem 100 newtons, certo? E a aceleração, ela tem 100 metros por segundo ao quadrado, tá? E outra coisa que eu acho que a gente tem que trazer pra gente são os 2 exemplos que eu fiz em aula, certo? Esse primeiro aqui, em algumas turmas eu fiz e outras não, porque aí algumas turmas já estavam mais tranquilas em relação ao assunto, e a gente fez algo muito parecido. Então, para quem não conseguiu fazer, então quem não fez esse exemplo 1 aí, certo? Era só a gente aplicar a força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante, como ele me deu as duas forças que atuam no sistema e elas são contrárias, então é uma subtração. Então é 100 menos 75, a força resultado, ou seja, a força resultante dá 25. A massa é 2,5 e a aceleração que a gente quer. Logo, a aceleração vai ser 25 dividido por 2,5. A aceleração dá 10, perfeito? E eu fiz esse exemplo, agora esse sim eu fiz em todas as turmas, tá? Que onde a gente tinha velocidade inicial, velocidade final e o tempo, a gente acha a aceleração e depois joga em força resultante para achar o próprio valor da força resultante. Aí é um bizuzinho que eu dei até em aula. Quando ele te der as forças que atuam no sistema, quando ele te der todas as forças, a força resultante tu vai achar pela soma vetorial, certo? E ele geralmente pede a aceleração. Quando ele não te dá as forças, quando ele não te der as forças, quando as forças que atuam no sistema não forem dadas, é porque ele está pedindo a força resultante.
E aí tu vai calcular ela por massa vezes aceleração. E a aceleração ou ele te dá, ou a aceleração tu acha pelas equações da cinemática, perfeito? É basicamente isso que a gente tem nessas questões clássicas, perfeito? Por fim, a gente definiu ação e reação, certo? A terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação. E aí eu citei vários exemplos. E aí, o que eu quero que você guarde na sua cabeça é que para toda ação existe uma reação, e essas forças de ação e reação são iguais, certo? E atuam em corpos diferentes, por isso que não se anulam. Então, por exemplo, se eu empurrar um bloco, o bloco me empurra de volta. E por que essas forças não se anulam e todo mundo fica parado? Porque as forças atuam em corpos diferentes, então elas não se anulam, tá? Elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Ou seja, a força que eu faço no bloco é a mesma força que o bloco faz em mim. Mas aí sofre mais o efeito dessa força quem tem menos massa, quem está mais tranquilo em relação a isso, perfeito? Então basicamente essa a ideia que eu quero te dar. A gente anda por ação e reação também, porque eu empurro o chão para trás e o chão empurra para frente. Um carro anda para frente porque a roda do carro empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Um motor de um foguete joga gases para trás e os gases jogam um foguete para frente, para cima, perfeito? Então, ação e reação fala muito sobre os movimentos dos corpos, tranquilo? Foi isso que a gente falou. E lembra que a ação e reação atuam em corpos diferentes. Quero que você faça a leitura desses pontos quando você estiver em casa tranquilo estudando, para que dê tudo certo, perfeito? E para finalizar, eu lembro que eu decompus forças oblíquas, certo? A gente analisou que quando eu tiver uma força oblíqua atuando no sistema, ela sempre vai ser decomposta, tá? O que é uma força oblíqua? Aquela força em que eu tenho um bloquinho e é uma força que não é nem vertical nem horizontal, é uma força no meio do caminho, tá? Ele vai te dar um ângulo. Então eu consigo decompor, eu vou ter a componente Fx e vou ter a componente Fy. E quando eu faço essa decomposição, tu pode apagar o original e o ângulo, porque aí tu tem as forças que de fato são interessantes para mim. São forças verticais e horizontais, perfeito? Fy e Fx são dois exemplos aí que são duas forças que são ocasionadas, são geradas através dessa decomposição, perfeito? Esse exemplo aqui eu quis que tu fizesse ele em casa sozinho, fica como tarefinha de casa, certo? Eu não fiz em nenhuma turma para que vocês fizessem, tá? É só decompor essa força daqui e tu vai notar que vai ter uma componente para cá, certo? A componente horizontal, até é válido a gente citar isso, ó. A componente horizontal olha lá para cima. A componente horizontal, certo? Que é o Fx, é o original vezes o cosseno. Então, a componente horizontal aqui, ó, nessa daqui, vai ser Fx, né? Que é o original, que é 10, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. Tá? Então, Fx vai dar 8 newtons, certo? E Fy vai dar exatamente o oposto, né? Que vai ser a original vezes o seno. Fy é o original vezes o seno. O seno é 0,6. Então, Fy vai dar exatamente 6 newtons. Aí, como é que ficaria esse exemplo aqui? Eu tenho um ponto P aqui no centro, eu tenho para baixo 3 newtons, eu tenho para a esquerda 4 newtons, eu vou ter para cima, é o Fy, que é 6 newtons, tá? Eu vou ter para a direita, o Fx, que é o horizontal, que é 8 newtons. E aí tu faz aquilo que a gente fez nesse exemplozinho daqui, ó, tá? Faz exatamente a mesma coisa que tu fez nesse exemplozinho aqui. O que está para cima subtrai do que está para baixo, o que está para a direita subtrai do que está para a esquerda, tá? Ó, 8 menos 4 vai dar 4 para cá, para o sentido maior. 6 menos 3 vai dar 3 para cima, 3 newtons. Ele quer que você ache a força resultante, certo? Então, como o ângulo entre os dois vetores é 90 graus, é só aplicar Pitágoras. E lembra que a força resultante, ela está aqui, ó, entre os dois vetores, certo? A gente fez quadradinho, aqui é a força resultante, perfeito? E aí, para calcular a força resultante, é só aplicar Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, perfeito? Se eu fizer essa continha aí, obviamente, a força resultante vai dar 5 newtons. Perfeito? Tranquilo? Massa. Então, foi isso que a gente viu na aula. E lembrando que essa física do dia a dia, eu peço que tu sempre faça a leitura em casa e pense em casa, porque podem ser situações que o Enem pode te cobrar, perfeito? Então, galera, a gente finaliza por aqui nosso vídeo. Qualquer dúvida, sempre lembrem que vocês podem contar comigo a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana, perfeito? Então, finalizamos aí a nossa semana da aula 1 do capítulo 2. Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!